Oi, gente, sejam bem-vindos à nossa live Oratória em Casa, onde vamos discutir assuntos que com certeza são de grande importância para a sua vida. Eu sou Gilberto Vilela e fico com você durante os 30 minutos, nossos próximos 30 minutos, onde vamos trocar informações, onde vamos partilhar conhecimento. Por isso, fique à vontade para participar, para fazer a sua pergunta, para fazer a sua observação e juntos vamos construindo. O objetivo aqui é construir conhecimento, não é trazer um conhecimento pronto, mas através da partilha, através da troca, através da interação, o objetivo é construir. Afinal, conhecimento está sempre sendo construído, nunca está totalmente fechado. Nos treinamentos de oratória eu sempre comento que o conhecimento nunca está fechado, nunca está acabado, é sempre um processo de construção. E é esse o nosso objetivo aqui das nossas lives, Oratória em Casa, construir conhecimento e não trazer um conhecimento totalmente pronto. E é por isso que nos encontramos todos os domingos às 10 para as 8 da noite com essa troca de informações. E hoje nós vamos falar um pouco a respeito de uma das características que são imprescindíveis para a pessoa que quer se comunicar bem, para um orador e para as pessoas de um modo geral. Hoje nós vamos falar um pouco a respeito de determinação. Determinação. O que você entende por determinação? O que significa essa palavra? Quando você vê ou quando você ouve essa palavra, determinação. O que isso traz? O que isso comunica para você? Fique à vontade para expor aí a sua observação. O que é determinação para você? O que é determinação para você, Eliette, Ana Paula, Sãozinha, que estão chegando aqui no Instagram? O que é determinação para você que está chegando aqui no Facebook e participa conosco desta live de hoje? Fique à vontade para comentar e vamos construindo o conhecimento. Eu sou Gilberto Vilela e fico com você nos próximos 30 minutos e quero rever um pouco do que nós discutimos na live passada. Nós falamos a respeito da questão da escutatória. Nós comentamos a respeito desse item escutatória e quero ressaltar que nós falamos um pouco sobre a questão de todos querem ser ouvidos, todos têm uma necessidade de serem ouvidos, seja quem for, é sempre muito bom, sempre muito útil ser ouvido. Nós falamos também o quanto humaniza eu sentir que o outro está aberto a me ouvir. Então, o quanto isso é interessante, o quanto isso humaniza a comunicação. Nós falamos também sobre a utilidade de incentivar o outro a falar, dar abertura ao outro para falar, que isso gera conexão, isso gera proximidade. Nós comentamos também sobre a necessidade de avaliarmos se nós somos bons ouvintes. Como sou eu em relação a ouvir e em relação a falar? Será que eu sou um bom ouvinte? Gente, eu também comentei sobre o quanto é útil nós avaliarmos a linguagem corporal do outro enquanto o outro fala. As expressões, os gestos, prestarmos atenção no outro, focarmos naquilo que ele fala, para que eu dê atenção para ele e para que eu também desenvolva a comunicação de uma forma mais completa. Nós comentamos também sobre a utilidade de olhar nos olhos do outro enquanto eu falo com ele ou enquanto eu ouço aquilo que ele fala. Sempre no processo de comunicação é interessante que eu tenha esse contato através dos olhos com o outro. Isso facilita e engrandece a comunicação. E falamos também sobre a questão de respeitar aquilo que o outro fala, mesmo que eu não concorde. Concordar é uma coisa, respeitar é outra. Então, só de respeitar aquilo que o outro fala, através de dar atenção, através de dedicar tempo ao outro, já é uma consideração muito interessante.
Então, só para a gente rever aqui algumas informações que nós discutimos na live passada. Estão chegando aqui também a Rosinha, também o Agnaldo, a Lourdes. Alô pessoal do Facebook, sejam bem-vindos também. Fique a Águida, oi Águida, minha irmã Águida lá de Carmo do Cajuru, que está curtindo a nossa live. Seja bem-vinda, obrigado pela participação aí com toda a família. Fiquem à vontade, se você acredita que o nosso tema de hoje, determinação, é um tema interessante, que possa ajudar mais alguém, então você que está aí no Instagram, clique aí nessa setinha, clique aí para que você possa convidar mais pessoas para aproveitarem a nossa live, para aproveitarem esse momento de troca. E você que está aí no Facebook também, compartilhe com as pessoas para que possam aproveitar esse momento, para que nós possamos trocar informações. Bem, a Sãozinha está dizendo aqui que determinação é o ato de permanecer firme num objetivo. E isso com certeza. Determinação, aquilo que eu tenho como objetivo, eu focar em algo e não deixar que as outras coisas incomodem, que as outras coisas virem o foco, perdão. Ou seja, determinar. Para você, o que é determinação? O que é determinação para você, Suzy? Comente aí com a gente, o que significa essa palavra para vocês? Michele está chegando aqui com a gente também, para partilharmos conhecimento hoje a respeito de determinação. Na oratória, na comunicação, a determinação é algo que não pode faltar. Quando eu vou, por exemplo, fazer uma apresentação, então a determinação no sentido de objetivo, eu preciso determinar, ou seja, logo no planejamento, quando eu estou montando a minha apresentação, seja bem-vindo aqui a Lindaura, seja bem-vindo aqui o Vinícius. Vinícius, primeira vez que participa conosco, muito bem. Muito obrigado pela sua participação. Fique à vontade para se envolver no nosso tema. Também Lindaura, também a Michele, a Suzy. A determinação, a Suzy está dizendo aqui que é foco, é objetivo. Então, quando eu vou preparar uma apresentação, quando eu vou preparar uma live, por exemplo, uma aula, eu já começo programando e determinando ali qual vai ser o meu foco. Qual é o objetivo daquele conteúdo que eu vou discutir com as pessoas? No caso de uma palestra, por exemplo, qual que é o meu objetivo? Eu determino se a minha palestra, o objetivo é, por exemplo, informar as pessoas. É aquilo que eu vou precisar, então, de uma palestra que seja mais claro possível, mais didática, né, possível, mais objetiva e que facilite o raciocínio do público. Que facilite o público a entender aquilo que eu vou falar. No caso, falando de uma apresentação, de uma palestra a respeito em que eu tenho como objetivo informar. A Eliette está dizendo aqui que determinação é foco, objetivo. Muito bem, exatamente. Agora, se eu vou preparar, por exemplo, uma apresentação, uma live, uma palestra, em que o objetivo é entreter, ou seja, o objetivo é que eu possa fazer as pessoas se divertirem. Então, obviamente, que o meu conteúdo ali vai estar relacionado mais ao humor, à ironia, a cuidar mais da diversão daquele momento, de relaxar, de ser leve. Então, isso é muito importante. A Suzy está dizendo aqui que determinação vai depender muito também de qual o público que eu quero atingir. Exatamente, Suzy. Um dos detalhes que eu sempre discuto nos treinamentos de apresentação em público é a respeito de sempre avaliar o público para o qual eu vou falar. Em relação à idade, em relação a conhecimento, em relação a grau de instrução, a região. Então tem uma série de fatores que precisa ser avaliada para isso. É igual eu estou dizendo aqui, tem um pouco a ver com essa questão que eu estou dizendo de uma palestra que eu vou fazer, por exemplo, e eu tenho que determinar se eu vou informar, se é entreter, se é promover, se é incentivar o público. Isso tudo vai determinar o meu modo de agir.
A Michelle está dizendo aqui, isso mesmo, determinação é foco, meta, objetivo. Exatamente. É eu focar em algo que eu quero. Se eu vou fazer, por exemplo, uma palestra, o objetivo seja incentivar, persuadir as pessoas. Eu vou então investir em argumentos, em frases, atividades que sejam motivadoras. Assim eu vou determinar o foco ali daquela minha palestra. Ou, por exemplo, pode ser que tenha uma palestra que eu vou apenas com o objetivo de me promover. No caso, por exemplo, de políticos, às vezes acontece de fazer um evento, uma palestra relacionada à promoção, ou um produto, que eu quero promover um determinado produto ou um serviço. Nesse caso, eu vou falar de coisas que destaquem o modo de ser, que destaquem as ações, as vivências, as conquistas, os lados positivos daquele conteúdo, daquele produto, daquele serviço ou daquela pessoa. Então, isso nós falamos de determinação no sentido de você aproveitar, de você sempre verificar qual o seu objetivo. Aqui nós estamos recebendo também a Darlene, o Fabrício, também a Guanaíra, sejam bem-vindos aqui conosco. Agora, gente, determinação, quando a gente fala também de uma das características do orador, da pessoa que fala em público, tem também a determinação no sentido de foco, como vocês estão dizendo aí. A Suzy está dizendo aí o seguinte, o que eu quero suscitar nas pessoas, qual tipo de devolutiva seria melhor para saber se alcancei o objetivo? Não, pera aí então. Alcance, é isso, Suzy? O que quero suscitar nas pessoas? Isto. Qual tipo de devolutiva seria melhor para saber se alcancei o objetivo? Ah, sim, muito bem. A Suzy está fazendo essa pergunta aqui. Que tipo de devolutiva? Gente, na comunicação nós temos uma questão relacionada ao feedback. O feedback é nada mais é um retorno daquela informação que eu passo para o outro. Então eu lanço uma informação para você e você processa essa informação e retorna para mim. Então isso é o feedback, que é uma devolutiva. E é uma arma super poderosa para a comunicação, porque através do feedback eu identifico se as pessoas estão entendendo ou não aquilo que eu falo. Se elas estão realmente envolvidas ou não naquilo que eu falo. Agora, como identificar se o público entende aquilo que eu falo? Qual a devolutiva seria melhor para identificar se eu alcancei ou não o meu objetivo? Olha, Suzy e demais que nos assistem nesse momento, eu vou ter que avaliar que tipo de comunicação, que tipo de evento, que tipo de ambiente eu estou para verificar qual seria a melhor devolutiva. Se é um público em que eu estou no auditório, por exemplo, às vezes a devolutiva vai ser a reação do público. A reação através de demonstração de interesse, a reação através de envolvimento com aquilo que você fala, a reação através de perguntas que você faz e o público responde. Então eu vou ter que avaliar que isso vai depender muito do público com o qual eu lido. Se eu estou num treinamento, por exemplo, numa aula, uma das formas, uma das evolutivas que eu posso ter para avaliar se o conteúdo que eu apliquei foi realmente processado pelas pessoas, foi entendido pelas pessoas, eu posso então aplicar uma atividade, uma dinâmica que exija conhecimento daquele conteúdo que eu apliquei, que eu discuti em tempos anteriores, em minutos, em horas anteriores. Então eu tenho várias formas de fazer isso e através até mesmo da conversa com o público. Até a forma de eu perguntar para o público é uma forma de ter uma devolutiva.
é uma forma de identificar se o público processou ou não aquilo que eu falei. E uma das questões está relacionada principalmente à prática, para ver se o público realmente processou aquilo que eu falei e se processou da forma correta. A Sãozinha está dizendo aqui que determinação é fé, foco e força, isto, naquilo que você tanto deseja ou sonhe. É persistência. Com certeza, determinação é isso, ter foco, no sentido de ter persistência. E, gente, seja na oratória, seja na apresentação em público, ou seja em várias outras áreas da nossa vida, nós precisamos determinar o que nós queremos. Nem sempre isso fica muito claro. Às vezes nós precisamos até de orientações para que nós possamos de fato saber o que queremos, para que nós possamos então determinar. Primeiro é saber o que eu quero. Determinar o que eu quero. Igual eu disse, eu vou fazer uma palestra, eu quero uma palestra para quê? Para informar, para divertir, para persuadir, para vender. Então eu preciso numa fala, numa conversa, eu preciso determinar o que eu quero. E na comunicação, isso tem um fundamento gigante. Por exemplo, vou mandar um e-mail para alguém. Eu preciso determinar qual é o meu objetivo. O que eu quero com este e-mail? Eu quero fazer uma pergunta, eu quero informar algo, eu quero discutir algo com a pessoa, ou vou mandar uma simples mensagem de WhatsApp. Eu tenho que determinar qual é o meu objetivo. Eu quero mexer com a pessoa, eu quero animar a pessoa, eu quero fazer uma pergunta para ela, é um questionamento, é uma comunicação, mas eu tenho que determinar antes qual é o meu objetivo. Vou fazer uma live. Qual é o meu objetivo? Eu tenho então que ter o meu objetivo para que depois eu determine aquilo que eu vá fazer. E a partir disso eu começo a desenvolver aquele conteúdo. Então, na comunicação, tudo que eu vou fazer, assim como na vida, eu preciso ter determinação de, primeiro, qual é o meu foco, qual é o meu objetivo. Porque senão, dificilmente eu vou alcançar. Só se fosse muito na sorte de eu alcançar o objetivo sem nem saber que eu tenho esse objetivo. É igual aquela questão, né? Se eu não tenho caminho para ir, qualquer um serve. Se eu não tenho isso definido, qualquer um serve. Mas não, para a comunicação eu tenho que ter esse caminho, eu tenho que ter esse foco definido. E nesse sentido de foco, nós temos também uma questão a ser trabalhada, que é a questão que, para que eu fale bem em público, para que eu me comunique bem com as pessoas em público, eu preciso ter uma determinação também no sentido de encarar a situação, no sentido de me envolver com aquilo, mesmo sabendo que é desafiador, mesmo sabendo que eu vou ter críticas, mesmo eu sabendo que eu vou ter erros, fraquezas, encarando as minhas fraquezas. Por exemplo, eu comecei esse nosso trabalho a respeito de lives, você que tem nos acompanhado aí. Esse trabalho ele começou agora no período da pandemia, desse distanciamento social, e eu comecei determinado a fazer um trabalho de troca de experiências, a fazer um trabalho em que eu pudesse aprender, em que eu pudesse também partilhar informações, para que isso fosse positivo para ambas as partes. Mas eu sei que existe limitação, eu sei que existem aí muitas características que precisam ainda ser desenvolvidas nesse projeto, mas mesmo assim eu persisto. Eu coloquei determinação nisso. E para que eu prepare essa live, por exemplo, eu tenho que ter determinação, porque eu preciso pesquisar, porque eu preciso me preparar, eu preciso determinar esse horário para isso. Então, mesmo com erros, acertos, fraquezas, forças, eu preciso de determinação. Não vai assim, não vou fazer não.
Ah, não, tem que ficar lendo, tem que ficar pesquisando, tem que responder perguntas do pessoal depois, senão eu vou pensar assim. Então eu preciso ter determinação para isso e para tudo mais. Eu assisti numa live outro dia da Fafá de Belém e ela, num dos comentários lá, ela falou: gente, live é assim, não é só chegar e fazer não. Dá muito trabalho, tem muita coisa a ser feita, muita coisa a ser preparada. Algo nesse sentido que ela comentou. Não é só chegar e fazer não. Né? Porque quando a gente chega, é porque na verdade já está uma grande parte feita. Mas se eu não tiver determinação, essa parte não vai ser feita. E essa parte aqui, nesse momento, no caso da live, não vai ser feita. Porque eu preciso de um conhecimento. Eu preciso de uma dedicação. Eu preciso estar aberto a essa troca. Então, isso faz sentido para você? Se faz sentido, clica aí no coraçãozinho. Aí quem está no Instagram, comente aí no Facebook. Faz sentido isso para você em relação à determinação? Então, faça o seu comentário aí, clique no coração, comente alguma coisa sobre isso, para que a gente possa continuar a nossa discussão a respeito dessa questão de determinação. E a determinação, gente, no caso também da fala em público, da oratória, ela está muito relacionada a eu encarar as minhas fraquezas. A eu encarar, e isso, coraçãozinho estão subindo aqui, muito bem, obrigado, gente. A eu encarar os meus desafios. Porque nada nasce assim pronto. As coisas não nascem assim prontas. A gente tem que ter muita determinação para poder fazer. E para falar em público também. Eu trabalho com treinamentos há mais de 10 anos e eu preciso de uma determinação para prosseguir. Eu preciso de uma determinação para inovar, para fazer mudanças, para encarar as fraquezas, para encarar as limitações. Porque senão simplesmente eu desisto. Mas a gente tem uma coisa, quando a gente gosta daquilo, você defende. Você realmente quer se envolver. É por isso que é interessante, sempre interessante fazer aquilo que a gente gosta. Mas sem determinação não tem como. Eu peguei um livro aqui que se chama Oratória, Técnicas para Falar em Público. É da Paulinas, da editora Paulinas. E aqui num dos capítulos desse livro, ele fala a respeito do orador. Ele cita aqui Demóstenes, que foi o grande orador de Atenas, ali 384 a 322 antes de Cristo, que é um dos mais perfeitos oradores, né, da antiguidade. E ele cita aqui o seguinte, que Demóstenes, contemporâneo de Aristóteles, e considerado um dos mais ativos e combativos oradores da antiguidade. Só que, gente, é o seguinte, Demóstenes, ele não nasceu um orador pronto. Não mesmo. Ele não nasceu pronto. Olha ouça o que o livro traz. Diz o seguinte, que Demóstenes é considerado um dos mais ativos e combativos oradores da antiguidade. Mas ele não nasceu pronto. Por quê? Ele demonstra uma perseverança no processo para se tornar um dos grandes oradores da antiguidade. E ele se tornou um dos mais perfeitos oradores na Grécia, mas nem por isso ele deixava de ter problemas. Ele tinha vários problemas relacionados à postura, relacionados a várias características dele. Aqui no livro, por exemplo, cita que ele nasceu de uma família rica. Ah, mas então ele era um ótimo orador porque era rico. Não é isso. Nasceu de uma família rica, mas perdeu seu pai ainda na infância e teve sua fortuna dilapidada. Ou seja, ficou pobre. Era gago,
Olha só, era gago e possuía uma voz frágil. Então, tinha várias características para não ser um orador com desenvoltura. Várias características que, se fosse para ele pensar assim, ah não, eu sou um gago mesmo, eu tenho isso aqui, eu não vou me desenvolver. Mas não, ele fez exatamente o contrário. Ele não se entregou nessa situação e ele passou então a se dedicar para encarar as suas fraquezas, os seus desafios, as suas limitações. Assim como eu comentei com vocês agora há pouco. Encarar as nossas limitações, os nossos desafios. Senão é muito fácil, eu fico em casa sentado, de braços cruzados, sem fazer nada. E deixo de encarar as minhas limitações, as minhas fraquezas, que nós vamos ter o resto da vida. Então, no caso aqui de Demóstenes, por exemplo, olha só, gente, o que ele fazia? Ele treinava, ele era gago, como eu disse para vocês, mas ele treinava a articulação declamando em voz alta, correndo pelas montanhas próximas ao mar, com a boca cheia de pedras. Ouviu? Isso mesmo. Não precisa fazer assim, né? Mas com a boca cheia de pedras, ele treinava a articulação em voz alta. E a partir disso, ele aprendeu, então, a superar a sua gagueira, porque ele começou a treinar e também a acalmar seus pensamentos. Então, gente, é algo que ele pegou de um ponto negativo total que ele tinha e passou então a desenvolver, passou então a correr atrás disso para que ele pudesse então se tornar um dos grandes oradores da antiguidade. E ele, inclusive, tem um detalhe interessante aqui que o livro traz, que para se obrigar a passar mais tempo praticando exercícios, Demóstenes chegou a raspar um lado da cabeça, de modo que, ao menos por vergonha, não se arriscasse a sair de casa. Então, com isso, ele tinha vergonha de sair de casa e ficava mais tempo em casa se dedicando a treinar, diante de várias situações em que ele treinava em casa para superar a gagueira e superar os erros que ele tinha, superar vários desafios para se tornar um grande orador da antiguidade. E nós? E nós, Marlene, Diego, e nós, que também temos, no momento, a oportunidade de ficar mais em casa. Não todos, é claro. O que nós temos feito que se assimila ao Demóstenes? O que nós temos feito que pode se assimilar a ele no sentido de desenvolver, ou seja, ter determinação, que nem a gagueira, nem os defeitos, as limitações físicas, nem o desânimo conseguiram impedir de se tornar um grande orador. Então, o que nós temos feito em relação a isso? Para que nós nos tornemos também uma pessoa que se comunica melhor, que tenha mais clareza no falar, que tenha mais desenvoltura no falar. O que nós temos feito em relação a isso? O que nós temos de determinação relacionado a isso? Porque, como eu disse, no caso de Demóstenes, ele teve várias limitações que simplesmente poderiam ser o grande empecilho para que ele se desenvolvesse como um grande orador. Mas e o que isso serve de exemplo para mim? Para que eu também supere as minhas dificuldades, para que eu também supere as minhas limitações e consiga me tornar uma pessoa melhor, consiga me desenvolver mais. Porque realmente, gente, é desafiador. Mas se eu coloco determinação nisso, se eu coloco foco nisso, eu consigo. Então vai aí uma questão também de prioridade.
certo? Pessoal, nosso tempo está acabando. Domingo que vem, 10 para as 8 da noite, nós vamos continuar nesse nosso assunto sobre determinação, que eu tenho mais um monte de coisa interessante para contar para vocês. Muitas informações interessantes para que eu possa discutir com vocês. Michele está dizendo aqui que você é muito determinado, pois preparar uma live para todos os domingos requer muito trabalho e determinação. Você tem razão, Michele, requer muito trabalho, muita determinação, e eu amo muito isso. Amo muito poder partilhar isso com vocês. E requer determinação, não há dúvida. E eu espero poder continuar com vocês ainda por muito tempo, tá? Então, gente, muito obrigado a todos vocês. Domingo que vem a gente está de volta com live sobre determinação. Obrigado a todos que nos acompanharam pelo Facebook e a todos que nos acompanharam também através do Instagram. Fiquem à vontade para mandar perguntas, tá? Para mandar sugestões, observações, e a gente se vê domingo, se Deus quiser. Tchau, gente!